Olá, querido, olá, querida. Seja bem-vindo ao vlog do Milton. Então, hoje mais um vídeo que nós estamos produzindo para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas pensam são equivocadas. Vamos falar o que é a igreja. Antes de nós continuarmos, eu vou pedir para você um favor. Se inscreva no meu canal, né, aperta o sininho para que você receba todas as notificações de novas mensagens e assim você também vai estar ajudando para que o reino de Deus possa ser difundido. O que é a igreja? O que é a igreja? Será que igreja é um prédio? Será que igreja são ministérios? Sabe, tem um livro do Francis Chan chamado Cartas para a Igreja. Ele começa o livro de uma forma bem dinâmica. Ele fala que um certo homem sofreu um acidente e caiu numa ilha. E naquela ilha ele achou uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia, o Novo Testamento, e ali ele ouviu falar de uma tal de igreja. E ele ficou fascinado pela igreja, por aquele tema chamado igreja. Então, passou-se o tempo, e um dia ele foi resgatado daquela ilha e voltou à sua cidade natal. Quando ele chegou lá, ele falou: Puxa, eu quero ir nesse tal de igreja que eu li aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que eu li o Paulo falando aqui para os Efésios. E ele procurou uma igreja e quando ele começou a se envolver, ele viu que a igreja que ele estava frequentando na sua cidade era totalmente diferente daquilo que ele tinha lido no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Efésios, nas cartas paulinas. Então, gente, e isso aí deixou ele muito frustrado, porque não era aquilo que ele esperava ser uma verdadeira igreja. E você? O que você pensa sobre ser igreja? O que você pensa ser o lugar aonde nós servimos a Deus? É só num templo? É só num prédio? Será que era assim que pensavam os discípulos de Jesus no Novo Testamento? Não, gente. Igreja não é um prédio. Igreja não são ministérios. Igreja é muito mais do que isso. Sabe, eu não quero aqui criticar os templos, nem quero criticar os prédios, mesmo porque no Velho Testamento, Deus, ele habitou em templos, ele habitou em lugares. Se vocês verem lá no livro de Êxodo, Deus pediu que Moisés fizesse um tabernáculo. E ali a presença de Deus se fez no lugar chamado Santo dos Santos. Depois, Deus pediu que Davi construísse um templo de alvenaria. E Davi não conseguiu construir. Na verdade, quem construiu foi o seu filho, Salomão. E Salomão construiu um suntuoso templo, um templo maravilhoso, sabe, dos melhores materiais. E ao terminar o templo, a presença de Deus se manifestou naquele lugar novamente. Mas aquele templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E novamente, após o exílio, Esdras, o sacerdote, voltou e reconstruiu o templo. E esse templo de Esdras é o templo na época de Jesus. E Jesus chega então diante daquele templo e fala: Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70, o general Tito destruiu aquele templo completamente e ficamos sem o templo, ficamos sem o prédio. E aí? Eles pararam de adorar a Deus, eles pararam de glorificar a Deus, eles pararam de ter comunhão? Não, continuaram buscando a Deus. Sabe, muito importante você saber que no momento
que Jesus estava sendo crucificado, que ele bradou, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e aquela separação que havia entre nós e Deus, que precisava de um sumo sacerdote, agora já não existe mais. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro fala que vocês agora são sacerdócio real. Uau! Que glória, que maravilha! Eu e você agora somos habitados pelo Espírito Santo e somos sacerdotes reais. Em Atos 7, no versículo 48, Estevão faz uma declaração importante. Ele fala que o Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora, aonde Deus habita? Deus habita em mim, em você. Você e eu somos templo do Espírito Santo de Deus na nova aliança. Em Atos 8, nos versículos 1 a 3, fala que Saulo perseguia a igreja entrando em suas casas. Onde estava a igreja? Nas casas. Não estava mais no templo. Então ele perseguia a igreja nas casas, devastando todos os irmãos, fazendo com que aqueles irmãos sofressem. Onde? Nas casas. E o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47, fala que ele se reuniu no templo, mas não era dentro do templo, porque eles não podiam, os gentios, não podiam entrar lá no templo, eles se reuniam fora, no átrio do templo e nas casas. Olha a importância. A igreja não é um lugar determinado, ela pode se reunir no prédio ou pode reunir na sua casa, na minha família. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas figuras sobre a igreja. Nós vamos ver no versículo 11 e 22, ele fala assim, aliás, do versículo 11 ao 22. E quais as ilustrações que Paulo usa para a igreja? Primeiro, ele fala que a igreja é uma família para o Pai, versículo 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Então agora nós somos uma família. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala, Pai Nosso. Então agora somos nós somos uma família é diferente, não somos iguais, temos pensamentos diferentes, mas nós temos que viver na unidade. Isso é a igreja, uma família. E nessa família, você também é herdeiro, você tem uma herança, você recebeu uma herança de Deus. Então você, ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem agora uma herança. E família diz do nosso relacionamento uns com os outros. Somos irmãos. Às vezes no jargão evangélico fala assim, ô irmão, ô irmã, mas a gente acaba não vivendo de verdade essa questão de sermos irmãos, de vivermos juntos, de almoçarmos juntos, de jantarmos juntos, sabe? É isso que Paulo estava falando. Vocês são agora uma família, irmãos e irmãs. Segundo, a segunda ilustração que Paulo usa é que a igreja é um corpo para Jesus. Versículos 15 e 16. Ele fala assim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criastes em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus. Por intermédio da cruz, destruiu por ele a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Espírito.
Então agora nós somos um só corpo. O que ele quer dizer com isso? Corpo é diferente. Esse dedinho aqui, eu não tenho muita habilidade com ele. Eu não sei, às vezes você pode ficar pensando, para que esse dedinho serve? Para que esse dedão aqui serve? Todos eles formam um conjunto que faz com que você consiga manipular objetos. O dedinho do pé é importante. Se você tirar o dedinho do pé, você perde o equilíbrio para andar. Todos os órgãos do seu corpo são importantes, então, mas são diferentes. A boca é diferente do nariz, que é diferente dos olhos, mas eles todos têm uma função no corpo. O que é? Contribuir para que você esteja vivo, para que nós estejamos vivos. Todos os órgãos são importantes no processo da vida. Mas agora, são todos iguais? Não, assim é a igreja. Nós não somos iguais, nós não somos uniformes, mas nós temos unidade. Nós temos que ter unidade. A igreja tem que ter um propósito. É sobre esse assunto que eu quero falar no próximo vídeo. Qual é o propósito da igreja? Mas o importante, gente, que todos os órgãos do corpo, assim como a igreja, eles têm que estar ligados à cabeça. A cabeça comanda os meus dedos, a cabeça comanda a minha boca, a cabeça comanda o meu corpo. Se nós não estivermos ligados à cabeça, estamos fritos. Então, é importante estar ligado à cabeça, que é Cristo. E a última ilustração que o Paulo fala, nos versículos 19 e 22 de Efésios 2, é que versículos 21 e 22, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Então, a terceira ilustração da igreja, a igreja é um edifício para que o Espírito Santo habite na igreja. Como? Agora são pedras vivas. Eu sou uma pedra viva, a Kátia é uma pedra viva, o Felipe é uma pedra viva, a Marina é uma pedra viva, o Arthur é uma pedra viva, vocês, nós, somos pedras vivas. E a Bíblia fala que nessa época as construções eram de pedra. E existia uma pedra angular. E essa pedra que era calibrada, era ferida todas as demais pedras. Então, as pedras eram, então, raspadas, né? Vamos dizer hoje assim, lixadas. E depois que essa pedra era lixada, ela era colocada no lugar para aparecer com a pedra angular. E assim no processo de discipulado, no processo que eu me pareço mais com Jesus, quando eu sou discipulado pelo irmão. E todas essas pedras vivas, quando estão assentadas, vem o Espírito Santo e habita na igreja. Mas é num lugar? Não. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei, disse Jesus. Essa é a igreja mínima. Mas nós cometemos 2 erros, queridos. Primeiro, achar que a igreja é você sozinho. Muitas pessoas estão, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que passou, deixaram de frequentar a igreja, deixaram de congregar, porque acham que pode ser a igreja sozinho. E não. A Bíblia fala em Hebreus 10, 25, para que nós não possamos deixar de congregarmos, ainda mais quando aparece o tempo final. Deus ama quando nós estamos juntos. Deus ama quando o povo está junto. Deus ama quando há uma grande congregação o adorando, com pedra viva. O Espírito Santo desce naquele lugar e nós recebemos a unção e a proteção e o alimento para nossas vidas. O prédio é importante, sim,
para que nós possamos estarmos juntos. Mas, outro erro que nós cometemos, acharmos que a igreja é um lugar, é um prédio. Sempre a gente fala, eu vou à igreja. Não. Eu, habitado pelo Espírito Santo, vou até o prédio. A igreja vai até o prédio. Lindo, né? Lindo esse exemplo. O que é a igreja? Pessoas, família, corpo, templo do Espírito Santo. A igreja não sou eu, a igreja não é você. A igreja somos nós. Nós, juntos, somos a igreja. E Jesus é a pedra angular, a pedra que forma, que direciona, que calibra, que afere a essa igreja. Então, terminando, em Atos 2, 42, 47, eu quero ler esse texto com vocês para terminar esse vídeo sobre o que é a igreja. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu até hoje que igreja era um prédio, você estava totalmente equivocado. A igreja não é um prédio. Nunca mais fale, eu vou à igreja. Fale, a igreja vai até o templo. A igreja vai até o lugar de adoração. A igreja é quem? Eu, você, tu, nós, eles. Em Atos 2, 42 e 47, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, todos tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que tinham necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Não havia um lugar definido. E tomavam suas refeições com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, eles se reuniam nas casas, no pátio, no ato do templo. Sabe o que acontecia? Dia a dia iam sendo salvos aquelas pessoas daquela cidade. Glória a Deus. Amém, meu querido, amém, minha querida. Igreja, somos nós, juntos, num propósito. Que propósito é esse? No próximo vídeo, eu estarei falando para você qual o propósito da igreja. Um beijo no coração, fica com Deus. Espero que eu tenha ajudado você a saber o que é igreja. Fica com Deus.